eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não fui em Harvard, tá entendendo? Eu não me formei na USP, mas eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Foi a Klabin que me ensinou, tá entendendo? Então, eu pratico isso que a Klabin me ensinou, porque outras empresas também agora já desenvolvem o mesmo posicionamento da Klabin. Então, eu chego até a dizer o seguinte, graças a Deus que eu não me formei na USP. Por quê? Senão eu seria provavelmente um economista, mais um economista correndo atrás de emprego. Tá certo? Então, eu aprendi o quê? Eu aprendi que você tem que investir na geração de riqueza e correr riscos. Tá correto? Riscos que eu corro até hoje. Só que são riscos calculados. O que é um risco calculado? Por exemplo, eu tenho não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou. É mais fácil falar que não quebraram, né? Que são as poucas que Não, nem então, deve ter tantos não, mas anos é que no elas vão se revezando, né? Vão se Trocando juntando, CNPJ. vão comprando. É que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e, no fim, ele acaba caindo no abismo, né? Entende? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que tá tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa... Não, eu acho que isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo, porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melios. Eu também tô. Melios, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. Não, por falta de carregar opção. 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou assim. longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim, sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, que foi considerada, assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Só que hoje o papel tá 42, 43. Não, o meu papel cai, a minha análise caiu, eu não Você comprei entende? mais. Cara, o negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. O que ele estiver Você comprando, entende? você já fica olhando. Ou então Muita quilometragem telefonar. rodada. Não precisa ficar Ou com a telefonar, manda um WhatsApp. Vou te pô, passar uma cara. dica melhor. Se Eu você fizer quero- um MBA, provavelmente você não vai precisar da cadeira. Você teria comprado, do lado cara. dele. Nossa, cara. Eu quero que vocês sejam os primeiros
Veja bem, o que o mercado ensina. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses. Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Tá certo? Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você. Mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que, de fato, ele está caro. Então, isso aqui pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo lógica? não estando caro, Você acha que tem uma influência ali? eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar, XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, tá certo? Eles locam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. Tá certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai, o que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Está entendendo? Então, o papel pode até não subir. Está entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. E Está alguém está entendendo? buscando. Você veja bem, eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa, aqui, quando foi lançado
um papel chamado, aquele do Iterapeiro, como é que é lá? Espaço laser. Espaço laser. R$ 11. O cidadão esteve aqui perante a nós e falou: "Seu Márcio, teria um máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista." Eu falei: "Olha, eu lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia da manhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa." E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$ 11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Tá certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né? Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, ela soltou as ações a R$ 11, chegou a R$ 1,80. Agora, e ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$ 5. Não dá lucro e não paga dividendo, porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Tá certo? Do jeitinho que você gosta, né, Marco? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo, né? Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Tá certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa R$ 5. Ela não paga dividendo e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, Depois do quando o monopólio, governo né? acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente, 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho sejam pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral, tá certo?
custa R$ 4,40, R$ 4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Então, esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal.